Diz assim a Bíblia: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Então eles responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. Então abriram-se-lhe os olhos. E Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém saiba disto. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. 2 cegos, 2 pessoas muito necessitadas daquilo que Jesus podia fazer. É o acesso que eles tiveram a Jesus que fez toda a diferença. O acesso. Eu gosto muito de história medieval, sabe? Gosto de ver na televisão aquelas séries de histórias medievais. E numa delas, o rei Luís XIV da França, ele tornou Versalhes a capital ali da França naquele tempo, por um grande período, antes de ser novamente transferida a capital de Versalhes novamente para Paris. Mas ali, naquele palácio de Versalhes, muito bonito. Alguém já foi lá? Ninguém foi? Só a Mara? As Schulers foram? Quem mais foi? Foi aqui, Luca, e eu. Desculpa aí. E eu fui uma vez. É muito bonito, muito grande. Realmente, ali tem um corredor com muitos espelhos. O corredor já foi maior. Ele chegou a ter 73 metros. Mas quando eu vejo as histórias e a história, eu vejo que os reis mais bizarros que já apareceram, infelizmente, foram os reis da França, né? Talvez por essa bizarrice foi que não permaneceu, né? O pessoal critica muito o excesso de formalidades da rainha da Inglaterra, mas talvez o excesso foi um excesso muito prudente que preservou a autoridade de um rei decente. Mas os reis franceses, muitos deles foram muito bizarros. Uma dessas bizarrices, esse Luís XIV, quando alguém precisava falar com ele, a pessoa que precisava falar com ele tinha que passar por aquele corredor de espelhos, e a cada 5 passos ele teria que fazer uma reverência, né? Uma reverência, aquela reverência: ó rei, ó rei, ó rei, e indo até chegar aquele rei. E na verdade era uma forma daquele rei esnobar das pessoas que estavam chegando perto dele. Era uma coisa muito bizarra, né? Muito surreal, mas o mundo é assim mesmo, né? Até hoje tem muita coisa surreal. E era o acesso que não tinham, muito difícil o acesso. Mas, por outro lado, nós encontramos aqui na Bíblia o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que dá o acesso de aproximação para ele de forma muito simples. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele deixou a sua glória para descer até nós. É o mistério de Deus, o mistério da divindade. Um Deus que se torna ser humano. É como se um rei gostasse de se tornar plebeu e ficar no meio dos outros, o que naquele tempo não era muito comum. Mas nós encontramos um Deus que se fez gente. Isaías, ontem lá na Amas, me interpelou sobre algo que eu falei domingo passado, sobre Jesus Cristo e Cristo Jesus, qual é a diferença? Aí eu compartilhei com ele que Cristo Jesus é o Deus se tornando ser humano, se misturando com a gente. Jesus Cristo é o homem Jesus se tornando Deus, se nos levando de volta para Ele.
Então, na Bíblia você vai encontrar várias vezes, né, a menção Jesus Cristo e Cristo Jesus. Toda vez que aparecer, ele vai fazer uma menção no propósito divino naquele momento. Ou era Jesus Cristo, que era aquele que desceu e se tornou um ser humano para se misturar, ou era Cristo Jesus, o Deus, que subiu levando a semente do ser humano à volta à sua origem a Deus. Por isso que a Bíblia fala Jesus Cristo e Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo é aquele rei que desceu e, na sua humilhação, veio nos tornar, pegar para si. E ele nos deu o acesso, né, o acesso ao Pai. Nós deveríamos sempre, em todo tempo, sermos muito gratos ao nosso Pai Celestial por essa receptividade muito grande, que nós temos um acesso a Ele maravilhoso. Eu não sei se o operador ali consegue rapidamente abrir Efésios 2,18, mas você vai ver que ali diz que por Jesus nós temos e foi nos liberado um acesso ao Pai, que foi uma coisa extraordinária. Está aqui? Vamos ler junto, irmãos e irmãs? Porque por Jesus ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós temos esse acesso. E às vezes é tão banalizado o acesso, não é verdade? Tanto acesso que nós não fazemos uso do acesso. Porque se antes aproximar-se de Deus era um protocolo gigante e quase inacessível, hoje a gente vê o acesso tão fácil, o acesso tão liberado, que muitas vezes nós perdemos a noção do que é estar frente a frente com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas o Pai, o Pai, quem que é o Pai? É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês prestaram atenção ou sabem, mas quando no Antigo Testamento, talvez na sua Bíblia, nas versões antigas, quando você for ler no Antigo Testamento, a palavra Senhor, ela está totalmente maiúscula. Lembram? Viram alguma vez? Aquilo é uma transliteração muito clássica de que quando no Antigo Testamento havia a palavra Senhor, era somente as consoantes, e quando chegavam as consoantes de Deus, as pessoas pulavam aquela palavra, eles não liam Pai, não liam Deus, não liam nada, elas pulavam, por sinal de respeito. Aí o tempo foi mudando, né? Então passou a se chamar Senhor, e foi fazendo tudo, mas o Pai era inacessível. Jesus basicamente foi crucificado porque chamava o seu Deus de Pai, pior, Paizinho, né? Paizinho. Quem é esse que chama o Deus Todo-Poderoso de Pai? Essa era a crítica de todo mundo, dos fariseus, dos judeus, não podiam. Ele é um intransigente, esse sujeito não tem respeito. E então Jesus foi inaugurando um acesso, é o acesso ao Pai. E esse acesso, depois da cruz, foi indo tremendamente acessível, de forma que daí, quando Jesus ressuscitou, aquele símbolo da ressurreição, de que o véu foi rasgado, o véu que separava a presença do Pai, ele foi rasgado justamente para que nós pudéssemos chegar e dizer Pai, e sejamos ouvidos. É ou não é? Glória a Deus. Você pode chamar Deus de Pai, isso é revolucionário. Irmão? Uma vez eu fui orar lá por uma pessoa que pediu oração na rua. Ele pediu, viu, você pode me ajudar com alguma coisa? Eu falei, hoje eu não tenho nada para te ajudar em nada. Aí ele falou assim, então faz uma oração? Aí eu vou fazer a oração, né? Ah, não, claro, oração eu vou fazer para você. Vamos aqui, vamos orar. E eu me aproximei e fui orar e disse, orei, né, como vocês, Pai, em nome de Jesus, eu coloco esta pessoa aqui na tua presença, nas tuas mãos, que o Senhor possa socorrer. E eu oro em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim assim e disse, só isso? Eu falei, puxa, o que será que ele quer mais, né? O que será que eu posso fazer? Né? Acho que a pessoa está acostumada com um trovão, né? Um relâmpago, né? Aí eu falei assim, mas você quer mais o quê? Não tinha que ser mais forte, ele falou.
Aí, não tá bom. Vamos orar agora. Aí, agora serve. Parece que tem que ter umas coisas, umas bolas de fogo. Parece que tem que ter uns relâmpagos. Tem umas coisas assim para que a pessoa, né, uma evocação, não sei, um negócio, né? Porque as pessoas têm dificuldade, né, de falar com Deus e achar que está sendo ouvido. Porque tamanho é, né? E por outro lado, as pessoas também, por tanta facilidade, elas nem levam a sério a oração que fazem. Porque acha que tem que ser um negócio diferente, mais forte, mais gritado, né? Tem gente que acha que a oração gritada, né, vai mais longe, né? Sei lá, vai mais longe, mas significa que Deus não escute. Né? Talvez uma bateria assim, antes da oração, parece que deu clima, né? A gente não sabe. Mas, irmãos e irmãs, Jesus é a inauguração do acesso ao Pai, de modo que quando você ora em nome de Jesus, você é ouvido, você é ouvida. Amém, irmãos? Sabia disso? E não é por causa de você, é por causa do Espírito Santo que habita em nossas vidas. Não é, Mara? Foi isso que você falou ontem para os jovens aqui, tão maravilhosamente? O Espírito Santo que habita em nós, ele é o acesso, né? Ele é, da linguagem tecnológica moderna, ele é a antena que conecta a nossa vida ao Pai, e ali não tem baixa nem alta frequência, é a frequência do Espírito Santo, que quando você fala, quando você ora, quando você fecha os olhos, quando no momento mais ridículo do mundo, ele te ouve. Amém, querido? Não é? Tem hora que é na hora, e o Espírito está junto com você. Eu me lembro quando eu era seminarista lá falar com as irmãs e irmão que formaram agora, né, quando eu estava lá no processo, lá em São Paulo, eu era seminarista em São Roque, São Paulo. Quem conhece São Roque? Lá em São Paulo, a cidade? Ninguém? Verdade que ninguém já foi em São Roque, São Paulo? Só um lá atrás. Fica a 120 quilômetros de São Paulo, e eu pegava carona para ir de volta para São Bernardo do Campo, e uma vez eu peguei carona com um sujeito que trabalhava em São José dos... Eu confundo São dos Pinhais agora com aqui. São José dos Campos. Eu confundo São José dos Campos com São José dos Pinhais. Eu trabalhava em São José dos Campos, e teve um dia que ele estava atrasado, estava uma coisa meio doida, e ele chegou perto do terminal do Tietê, onde tinha que pegar o ônibus. Eu olhei para os lados e falei assim, não, já está atrasado, me deixa aqui mesmo que eu atravesso, né? Aí ele, daquela loucuragem, abriu o carro, crente, fala, Deus te abençoe, né? Foi embora. Quando ele foi embora, eu desci. Você não sabe a bobagem que eu tinha feito, irmãos e irmãs. Você sabe que aquela coisa tem 4 vias, né? Eu fiquei numa via do meio. Eu falei, eu vou ficar aqui até 3 horas da manhã para poder atravessar essa rua. Vou fazer que nem cachorro. Né? E os carros que parem. Eu olhei para os lados, eu falei, aí, invoquei, né? Que nem aquele mendigo queria que eu fizesse. Porque eu acho que se eu falasse assim, Deus me ajuda, talvez ele não ia entender, né? Ou chegar lá em cima, coisa parecida, né? De tão agoniado que eu fiquei. Aí eu fiz, preciso do Senhor agora. Aí eu falei, preciso do Senhor agora. Aí orei a Deus naquele momento. Eu falei, eu tenho que dar um jeito de atravessar esse troço. Aí olhando, fui caminhando. De repente, lá na frente, encontrei um caminhão onde os serventes da prefeitura estavam fazendo manutenção do mato. Aí eu falei assim, viu, o meu amigo aí, que eu falei para ele, Deus te abençoe, eu vou revogar esse Deus te abençoe. Porque o que ele não fez foi coisa bem nenhuma. Ele me deixou aqui, como é que eu faço para sair daqui? Ele falou assim, ó, seguinte, você espera aí uma hora, um pouquinho aí, que nós vamos almoçar, você entra no caminhão e eu saio você daqui. Aí, irmãos, eu fiquei bem dizendo, né, o irmão, né, e agradecendo a Deus. Então, aí foi-se embora. Eu falei, Senhor, obrigado, porque tinha esse caminhão aqui, podia não ter, né, César? O caminhão podia não ter nada, né? Podia ser muito pior, né? Então, a vida é assim, sempre pode ser pior, então você não briga com Deus. E aí, a gente fala, né, como o acesso é liberado. O acesso. A atitude daqueles cegos era o acesso a Jesus. Olha o verso 27 do texto que nós lemos lá de João mesmo, né? Eu li lá João 9, verso 27.
Coloca aí, por gentileza. Mateus, desculpa. Mateus 9:27, diz assim lá para nós. Você vai ver que eles chamaram Jesus. Partindo dali, aqueles cegos seguiram os dois, seguiram a Jesus, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Olha, duas pessoas necessitadas desesperadamente, felizes pelo acesso à única possibilidade que eles tinham. O acesso que eles tinham. Quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, Ele nos ouve, queridos, imediatamente. Nós não estamos sob aquela lei que nos impedia chegar ao Pai, que tinha que fazer grandes rituais, mais, porque Jesus, Ele nos abriu, diz lá em Hebreus, um novo e vivo caminho. Quando você ora, você pode acreditar que Ele está te ouvindo, certo? Ele está te ouvindo. Às vezes não é do jeito que você quer, do momento que você quer, ou às vezes a resposta que você quer. Porque aquele que anda com Deus, a resposta será sempre a resposta. A resposta vai ser um não, a resposta vai ser um espere, a resposta vai ser um sim, e a resposta vai ser você e eu sabermos que toda a nossa vida está sob a administração de um Deus que cuida de nós. É por isso que nós estamos aqui, porque você serve a um Deus vivo, um Deus presente, um Deus acessível. Aqueles homens saíram correndo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E as pessoas em volta queriam mandar eles embora, mas Jesus, ele é empático conosco. Ele nos conhece, porque Ele passou e passa por todas as coisas que nós passamos. Lá em Hebreus 4, capítulo 15, ele fala que nós temos uma pessoa, um sumo sacerdote, porque um sumo sacerdote é aquele que intercede pelas pessoas diante de Deus. O sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque em tudo foi tentado, mas e ali ele estava junto. Ou seja, quando Jesus chora, ele chora porque sabe que você chorou. Quando eu e você sofremos ansiedade, ele tem uma empatia com você, porque ele também sabe o que é a ansiedade. Quando você é traído, você vai se queixar a Jesus, né, para que Ele te abençoe e te socorra, e ali você vai saber que tem uma empatia tão grande, porque Ele também sabe o que foi ser traído. Quando você passa fome e necessidade, você vai e orar a um Jesus que também passou por todas as coisas de fome e necessidade. Ele passou por tudo que você passou. Quando você passa por doença, quando você passa por dores, Ele sabe o que é padecer dores. Eu estava assistindo uma série lá com a esposa, e onde o sujeito levava chicotadas nas costas. Credo, gente, chicotado nas costas Quem já levou? Quem já levou cintada nas costas? Cintada, vocês, antigamente o povo era louco da cintada. Olha lá, os moleques ali estão querendo cura interior até hoje por causa das cintadas. Olha lá, o Antônio, coitadinho. Tem que fazer um unção com óleo nele, tanto sentado nas costas que ele levou. Mas dói, não arde? Arde ou não arde? Agora você imagina aquele. O que é aquilo, gente? Aqueles caras aqueles sujeitos não são normal, né? E eles faziam 40. Quer dizer, 39 menos uma. Já pensou 39? Você vai contando 39? Aí a última era de misericórdia, que você não levava. E Jesus, quando você fala que está doendo, que está dor, que está sofrendo, que está sendo injustiçado, meu querido, se você é crente, você vai falar assim: olha, Jesus, o meu Senhor, se identifica comigo e Ele sabe o que fazer com a minha vida. Amém? Porque Ele sabe todas as coisas. E aqueles cegos foram numa ousadia que agradou a Jesus. Deus sempre gosta dos ousados. Jesus sempre gosta das pessoas ousadas. Vou ler aqui Hebreus 4,16, diz assim: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Olha, irmãos e irmãs, vocês prestaram atenção? Entra
Pede, porque você vai achar socorro sempre que você precisar. Não é? É promessa de Deus, promessa de Jesus para a sua vida. E às vezes a gente sofre, padece, passa por tantas coisas, mas não somos capazes de orar. Você pensa que não? Conheço muito crente que passa grandes necessidades, e se você perguntar se ele orou por aquelas coisas, não teve nem a capacidade de pedir, de interceder. A gente precisa aprender a pedir, sabe? Eu sei que a gente é orgulhoso, a gente não gosta de pedir, não é verdade? Eu não gosto de pedir. Eu tenho pavor de pedir, favor, qualquer coisa que seja, eu não gosto de pedir. Por quê? Acho que eu sou orgulhoso. Deve ser isso. Porque todo mundo tem as suas encrencas obstruídas aí dentro. Todo mundo tem as suas dificuldades aí que só o Espírito Santo para tirar. Mas ali, muita gente não pede a Deus porque acha que ele não vai responder ou porque não merece. Primeiro, você não merece mesmo, seja liberto. Amém, irmão? Isso aí, você não merece mesmo. O dia que você merecesse, você não precisa mais de nada, nem de Deus. E segundo, porque o acesso está garantido. Você pode chegar, diz a Bíblia ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. É um recurso de todos os dias. E sabe, aqui no verso 28 também de Mateus, lá que nós lemos, coloca aí, querido. Nós vemos aqui que, mais do que nunca, aqueles homens criam que Jesus podia fazer o que se propuseram a fazer. Vamos ler junto? E quando chegou a casa, se aproximaram dele e disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? E Jesus disse, disseram-lhe eles: sim, Senhor. E você crê que quando você ora, Jesus pode fazer o que você pede? Essa é a questão. Você acredita mesmo que quando você coloca a sua vida diante de Deus, por algum motivo, Ele pode fazer? Essa é toda a diferença de quem recebe e de quem não recebe. E você não precisa ter uma coisa extraordinária para crer nisso, porque a fé é Deus a quem te dá, e a fé é ousadia. A fé, ela dribla a sua lógica mental, que atrapalha a nossa fé, que atrapalha a nossa vida de receber milagres de Deus, é a nossa lógica mental, porque hoje todos nós aqui, vou dizer quase 99,99% de todo mundo aqui, são gente culta, são gente estudada, são gente com tantas possibilidades, talvez são toda essa cultura, possibilidades, são todos esses jeitos que você e eu sabemos dar nesta vida que nos atrapalhem de receber o milagre de Deus. Porque o milagre de Deus é dado ao espírito como de criança. É ou não é? Eu fico tão irritado lá em casa porque a Rafa já saiu daqui, está para algum lugar? Rafa está aí? Vou falar mal de você. Então... Eu fico tão irritado dessas crianças que quando a geladeira da sua casa tem água na porta, quem que tem geladeira que tem água na porta aí? Tem, gente? Tem? Vai lá, aperta o botão, sai água, né? Aperta o botão, sai água, né? Mas as crianças acham que a água, ela brota dentro da geladeira. Não é? Parece que a geladeira, ela é autoprodutora de água. Né? Bebe água, que lá vem água lá, e o pai e a mãe, tchau, enche, né? Pai e a mãe, tchau, enche. O pai e a mãe vai lá, tchau, enche, né? E o tempo todo, né? Aí eu estou morrendo de sede, pego meu copo, vou lá e aperto o botãozinho. Oxente, cadê a água desse negócio? Chego lá, a criançada só bebe água aí no coin de volta. Mas a criança vai lá, aperta o botão, bebe água e tchau e benção, né? Quer saber? O mecanismo do negócio. Você entendeu? O mecanismo, ela não está nem aí com o mecanismo. Esse dia eu chamei o Rich lá para botar uma máquina para mim lá em casa, o Rich formando ali. Foi uma máquina de secar com um pino de 10 amperes para um pino de 20 amperes. Botei a máquina lá e eu falei assim, mas esses amperagens aí que você está falando aí, funciona? Aí ele começou a fazer conta para mim, gente. Conta de coisa elétrica.
A quanta máquina ia gastar, a máquina de secado de amperagem, e quanto a tomada ia cuspir da amperagem, e se ligar, que ia aguentar, que ia aguentar, e era para eu fazer tal coisa. Está de brincadeira, né? Eu quero só botar esse tomada aí, botar a roupa lá e secar, e acabou, gente. Agora, toda vez que a mulher vai lá e liga a máquina de secar, eu fico imaginando se o relógio, a amperagem vai bater, se não vai cair a chave, coisa nada, dessa coisa na minha cabeça. Mas eu não quero saber nada disso, eu só quero enfiar a roupa lá e quero fazer que a máquina seque. O que eu quero dizer com tudo isso, meu povo? Eu quero dizer que quando você ora, aqueles cegos dizer assim, Senhor, se tu puder, pode fazer. E Jesus falou, você crê que eu posso fazer? Eles disseram, creio sim. Como que Jesus ia fazer? Se ia pegar bisturi, se ia passar cartão de Unimed, se ia pagar, se Jesus ia fazer o quê? Se ia ter um consultório, o que Jesus ia fazer? Não ia interessava aquelas criaturas. Simplesmente elas disseram, eu creio. E simplesmente eles viram. Então, meus irmãos e irmãs, quando você e eu fomos desafiados a quando pedir um milagre a Deus, o Senhor, a jogar fora toda a lógica da nossa cabeça, a lógica do gerente do banco que empresta, sabe? A lógica do seu trabalho, que você tem que trabalhar em 3, 4 turnos, a lógica que você tem de como você tem que merecer as coisas todas, a lógica da sua cabeça de que você tem um parente para te emprestar, a lógica da sua cabeça que você pode recorrer a trocentos mil remédios, quando você jogar tudo isso fora, as lógicas que te impedem a receber milagre de Jesus, talvez você vai receber um dos maiores milagres da sua vida, e eu também. Que vai ser de você no seu futuro? Minha vida estará nas mãos de Deus? Não, queridos, sua vida está nas mãos de Deus. E se você quiser ficar pensando, não estará, ou se esteve, você mergulhará na sua incredulidade. Porque a vida de alguém é aquela que está nas mãos de Deus hoje. Amanhã será como hoje. E é assim que funciona. E aqueles homens creram que Jesus podia fazer, porque era o ministério de Jesus. E você também tem que saber que quando você ora a Jesus, por algum motivo da sua vida, você pode ficar tranquilo, porque Jesus tem uma missão. Você não tem uma missão lá na sua empresa, lá escrito lá, alguém onde entra, a missão desta entidade é isso. Portanto, Jesus, quando começou o seu ministério, ele abriu a Bíblia em Lucas capítulo 4, 18 e leu a sua missão e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a pregar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro e saiu para fazer o que tinha que fazer. E quando você se lembra que Jesus veio para isso na sua vida, você vai orar com tranquilidade, porque Ele pode cuidar da sua vida, porque é a missão dEle. Você não está pedindo nada que Ele não se propôs a fazer. Amém, irmãos? Tira as lógicas da sua cabeça. Faça como criança. Vai lá na geladeira, aperta o botão, uma hora vai aparecer água que alguém vai colocar. Quer secar a máquina, vai lá e já põe as roupas na máquina, liga na tomada, comprou lá na Casa Bahia e enfia lá e acabou. Se depois estourar os troços, alguém vai lá arrumar para você. O importante é a nossa simplicidade para crer, tirar os nós da nossa cabeça, porque eu tenho plena convicção e certeza que até o milagre que eu não recebo é porque a minha cabeça está vinculada aos nós da minha incredulidade e aos nós da minha lógica, e Deus é um Deus de milagre. O que é milagre? Milagre não se explicar. Milagre, de onde você acha que vai vir, não foi milagre. O dinheiro que você pegou emprestado não foi milagre, foi seu jeitinho. É assim que funciona, porque milagre desafia a lógica. E quem crê, recebe. Sabe? E a última coisa aqui, ó. Vou ler o verso 29 lá de Mateus. Coloca lá, querido, para mim. Que isso mesmo? Não é isso não. Mateus 8, 29. Você vai ver que eles foram libertos pela fé. Vamos ler junto? Tocou, então, os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Jesus falou para ele, tocou os olhos e falou, seja feito segundo a vossa fé. Muito mais, a questão do milagre não é tanto com o Senhor, com Deus, é mais com a gente.
mas com a simplicidade de coração. Você e eu precisamos desenvolver essa simplicidade, porque tudo é feito conforme a gente crê. Eu tenho muito respeito por aquele que crê, sabe? Às vezes a gente encontra gente orando, jejuando por coisas absurdas, muito difícil. Lá, eu lembro um dia numa igreja que eu passei, o sujeitinho, do meu ver, ele era muito pobre, mas queria comprar um carro diferente. E eu falei, pastor, eu estou orando, jejuando por tal carro. Eu olhei e falei, mas puxa vida, você podia orar por uma lambreta, né? Aí o Espírito Santo falou assim, meu filho, nunca duvide de quem crê. Aí eu falei, perdão, senhor. Né? O Bijan Carlos estava conversando com a gente essa semana, num jantar que a gente foi. Ele falou que um determinado pastor, não vou falar o nome do pastor, né? Vai que vem para cá um dia, vocês vão queimar o homem. Aí ele pegou e orou para uma pessoa, a pessoa falou assim, pastor, ora, se orar eu creio, ora por mim e também ora por uma pessoa lá na minha casa que está passando por a mesma coisa. Aí o pastor orou para aquela pessoa e disse, também, Senhor, aquela pessoa na casa dele que está enferma, cura também conforme ele crê. Já viu que o pastor falou assim, conforme a fé desse homem, né? Às vezes a gente é assim, né? O pastor falou assim, conforme a fé desse homem, conforme ele crê. Beleza. Aí disse que passou uma semana e pouco, aquela pessoa vai dar um testemunho. Aí falou assim, pastor, lembra que o senhor orou comigo? Eu falei, lembro. Olha, pastor, sarou, eu não sinto mais nada. E lembra que eu pedi para o senhor orar para alguém lá na família, lá que também estava doente? Pastor, quando eu cheguei em casa, ela veio andando, dizendo assim, não sei como eu fui curada. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, não acredito. Ai, meu Deus, eu falei assim, bicho, é assim mesmo, a gente é pastor, a gente fica tanto com o negócio, que às vezes dá uma enfraquecida na fé, né? Porque a gente é assim mesmo, né? Esse dia eu lembro, o Carlos Bart veio e falou assim, pastor, eu quero orar. Aí eu coloquei a mão falei assim, tá bom, quer que eu ore por você, por o quê, Bart? Não, pastor, eu quero orar por o senhor, eu. Bom. Aí eu fiz assim, né? A gente fica dando surpresa, né, as coisas, né? Mas aquele pastor falou assim, não acredito. Eu falei, coisa de pastor, só pode ser, né? Mas sabe, queridos, a gente vê, né, coisas e gente orando, e aí naquele tempo diante, eu sempre falei, sempre isso, olha, as pessoas que oram por coisas absurdas, olha, não brincam com quem crê, porque ela um dia pode te envergonhar, sabe? Um dia pode te envergonhar. Mas Jesus respeitou a fé daqueles cegos ali, viu? Porque eles entraram confiadamente na presença de Jesus, eles foram atrás. Ninguém podia tocar em Jesus, mas eles foram atrás, porque a fé, né, e essa aceitação é da Bíblia, e ela pode resolver a sua vida. Agora, vou dizer mais uma coisa a você. Você está com problema de fé? Lá em Tiago 1,17, fala que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto. Meu querido, você e eu não temos fé. A fé não é gerada em nós. A fé, ela é algo sobrenatural. O ser humano não tem a geração de fé em si mesmo, das coisas sobrenaturais em si mesmos, porque a fé e todo dom de Deus, tudo que você imagina que seja sobrenatural, espiritual, virá do alto. Portanto, quando eu não tenho fé, eu peço ao Senhor, Pai, me dá fé, porque eu não tenho capacidade de ter fé. E até a fé que eu tenho é a fé que Ele me dá. Esse é o descanso. Nada tenho. Tudo que tenho vem de cima. Até a fé, até o crer. Né? Então, querido, eu oro a você, para que você tenha a ousadia, confiança de entrar na presença de Deus. O Pai, porque o Filho já te concedeu acesso. E tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, receberão. Aqueles homens receberam aquela intensidade de 2 cegos, mas cada um de nós tem a mesma intensidade de necessidade, e o Espírito Santo conhece cada um de nós. Amém, queridos? Eu quero colocar e orar com você, né, em nome de Jesus. Talvez nesta manhã você precisa chegar ao Santo dos Santos, como aqueles cegos, e pedir algo muito especial ao Pai. Eu quero dizer a você que nesta manhã, que você faça isso, porque eu creio, seja conforme a sua fé. Amém? Os irmãs vão cantar aqui. Você fecha seus olhos, se você precisa de oração nesta manhã, aí fique em pé. Eu vou orar com você em nome de Jesus. Coloca a sua vida diante do Senhor e nós vamos orar.
Fecha teus olhos, coloca a mão aí no seu coração e agora peça ao Senhor, ao Espírito Santo. Conta a Ele a sua necessidade, conta a Ele até a sua falta de fé, conta a Ele até a sua complicação mental para crer. Peça a Deus que tire a sua lógica, a sua educação, sua formação. Peça a Deus que tire a sua lógica mundana, porque a sua lógica vai atrapalhar você receber de Deus coisas tão preciosas. Pai, em nome de Jesus, na Tua palavra, nós queremos nos apoiar. É só na Sua palavra que nós estaremos seguros. E obrigado por esse acesso, porque agora, enquanto falo, o Senhor está ouvindo. O Senhor para ouvir os Teus filhos e filhas pelo Espírito Santo. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, quero colocar a vida dos meus irmãos e irmãs, a Tua igreja, aqueles que ouvem ou ouvirão esta mensagem, que a Tua presença possa fazer um milagre, possa nos surpreender, possa nos chocar, e a nossa fé possa ser avivada, exaltada novamente. Quantos aqui, Senhor, faz tempo que não recebem milagres e hoje estão frios, apáticos, mas que a Tua presença, o Teu milagre possa ter o mesmo efeito de quando o Senhor estava entre nós, onde os Seus milagres avivavam os corações e faziam crer no Senhor. E em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abençoe com milagre estes meus irmãos e irmãs, e a Tua igreja será edificada e o Senhor será glorificado. Em nome de Jesus. Quantos creem em milagre, aplauda o Senhor e digam muito obrigado, Senhor. Graças a Deus.